Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem. E diversificando um pouco aqui os nossos assuntos que a gente fala aqui de empreendedorismo, sucessão familiar, gestão. Hoje nós trazemos um assunto delicado, mas muito importante para o produtor rural brasileiro. Nós vamos falar um pouquinho de como os impactos lá na guerra da Ucrânia contra a Rússia vêm impactar o nosso agronegócio, principalmente quando a gente olha para o lado do produtor rural, né? O que isso vai afetar diretamente, indiretamente, focado, claro, principalmente numa questão mais voltada a grãos, mas o nosso convidado hoje pode responder questões voltadas à pecuária também, então a gente vai conseguir extrair dele um pouquinho mais hoje. E hoje eu trago aqui Lucas Martins. O Lucas ele é assessor técnico lá da CNA, da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária. E ele tem números, ele tem dados nas mãos e ele tem tá lá em Brasília acompanhando diretamente de perto do ministério também, trazendo dados mais concretos para a gente conseguir trazer para você tudo mais mastigado, mais fácil de entender e você ir se preparando estrategicamente para possíveis cenários que nós vamos conversar aqui hoje. Lucas, seja bem-vindo aqui ao AgroJovem. E aqui a gente fala de uma maneira simples e tranquila para o produtor rural conseguir aprender junto comigo e com você também. Seja muito bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Lucas, meu xará. Muito bom estar aqui com vocês, estar participando aqui, poder trazer informação para o produtor rural de um jeito mais fácil. Não, essa é a ideia, é facilitar, né, como é que eu digo sempre? É simplificar a complexidade. Vamos facilitar para o produtor rural, trazer números e com informação as questões ficam mais fáceis da gente entender. Ano passado fizemos aqui um episódio aqui com o Bruno Luque, que é também da CNA, é o diretor-chefe lá da questão técnica, e ele trouxe as perspectivas da agropecuária para 2022. E muito interessante aquele episódio, um dos mais assistidos. Só que agora, Lucas, nós temos um cenário diferente, né? É muito diferente, digo de passagem. Estamos acontecendo uma guerra lá na Europa e isso traz diretamente impactos para nós. É, mas vamos falar da guerra daqui a pouco? Deixa o pessoal entender o que você faz na CNA. Porque, né, eu gosto de trazer caras aqui mais inteligentes do que eu. E até agora eu tô acertando todas. É porque também. E eu quero saber de você, Lucas. Antes da gente ir pra guerra, vamos entender o Lucas, né? Lucas, o que você faz lá na CNA, na questão técnica? É economista, é agrônomo? Conta pro pessoal aqui. Beleza. Então, Lucas, eu sou engenheiro agrônomo, formado com muito orgulho pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, aí no Paraná, e eu estou na CNA desde maio de 2021, e aqui eu atuo em duas frentes. Eu trabalho com a parte de inteligência de mercado, principalmente voltada para os impactos de tudo que acontece no mercado para os produtores rurais. E eu atuo também na parte econômica. Então, eu faço um acompanhamento de todos os indicadores econômicos do Brasil e do mundo de relevância para o produtor rural. E a gente tenta, assim como você faz aqui, traduzir todas essas informações de um jeito bem bacana, de um jeito mais simples e mais simplificado para o produtor rural entender. Que bacana. Eu acho que essa visão, quando você olha para os números, ela facilita muito a história que nós vamos contar aqui do outro lado, que é o que o produtor, para você que está nos ouvindo aí, entender de uma maneira muito mais simplificada. Lucas, mas assim, deixando a camaradagem de lado, você que é, além de meu xará, é conterrâneo aqui do Paraná, né? Eu quero falar sério agora aqui, que é a questão lá da guerra, né? A gente vê muita notícia, vê muitas questões acontecendo. É trágico, é triste o que está acontecendo, mas isso traz impactos aqui para o agronegócio também. E principalmente quando a gente olha para o produtor rural aí que ele vem depois de uma seca, né? Uma crise hídrica em alguns estados, outros estados chovendo demais. Um produtor rural que sofreu no ano passado com a geada aqui no sul do país, até na região de Minas, né? Espírito Santo, o pessoal sofreu com a geada, coisa rara acontecendo. Nós estamos com vários problemas, juro alto, o produtor rural também agora, e ainda por cima, uma guerra acontecendo lá. Quais são os pontos principais hoje que isso pode impactar no agronegócio? Eu levantei três principais, mas quem entende mesmo é você. Na minha visão inicial, a gente vê um impacto em combustíveis, fertilizantes e preços, né, de commodities, preço de grãos e também o custo de produção. Vamos começar pelo combustível, Lucas. Como isso pode afetar o produtor? De que maneira que aquela guerra lá vem interferir no custo de produção do produtor rural, voltado principalmente ao combustível?
Beleza, Lucas. Ótimos pontos que você trouxe aí para a gente discutir. Com certeza dá para a gente explicar bastante coisa aí e tentar entender o que está acontecendo. Antes da gente entrar de cabeça nos combustíveis, vamos rapidamente entender o que está acontecendo lá no leste europeu, né? É um conflito que começou aí há alguns dias entre a Ucrânia e a Rússia, mas já é um conflito que existe há anos. Se as pessoas puderem lembrar e buscar um pouco na memória, lá em 2014, começo de 2015, a gente teve vários conflitos envolvendo uma regiãozinha chamada Crimeia. Então, se alguém lembra dessas quase guerras aí, são os mesmos conflitos até hoje, entre Rússia e Ucrânia, envolvendo principalmente a Rússia querer tomar poder sobre uma região que uma vez foi da União Soviética e vários outros pontos que não cabe muito a gente entrar aqui, mas principalmente estratégicos para a região da Rússia. E aí esses conflitos começaram e logo uma crise surgiu no mundo inteiro e a gente ficou se perguntando o que vai acontecer aqui para o nosso agronegócio, né? Falando de combustível, esse é um ponto muito interessante para a gente tocar. Ah, a gente tem uma precificação de petróleo no mundo inteiro de referência em Londres. Então, o preço que eles cotam o petróleo lá em Londres é referência para o mundo inteiro. A gente chama de Brent. E esse preço do petróleo, do barril do tipo Brent, ele subiu muito depois que esses conflitos começaram. Eles ultrapassaram aí a marca de US$ 100 por barril. Em tempos normais, digamos assim, esse preço ficava perto de 60, US$ 70. Então a gente tem um aumento muito, muito grande. O aumento do preço do petróleo, por si só, já deixa os combustíveis muito mais caros. A gente sabe que a gente precisa de petróleo para fazer gasolina, e a gente sabe que quando o preço da gasolina sobe, o preço do álcool, o preço do etanol também sobe porque é um substituto da própria gasolina, né? Então, antes da gente ter uns impactos diretos aqui no nosso país, a gente sabe que isso vai acontecer. Isso, infelizmente, vai acontecer. Mas e se esse conflito não durar tanto? A gente ainda deve ver uma pequena elevação nos preços, porque a gente já está há vários dias com o petróleo sendo cotado a níveis altos, né, níveis próximos de US$ 100 o barril. Mas por que que o preço lá fora, lá em Londres, vai influenciar, em conflito está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, vai influenciar o que eu pago aqui no meu combustível? Vai influenciar porque o Brasil importa petróleo. Mesmo a gente tendo várias reservas de petróleo aqui no nosso país, nós precisamos importar para produzir a nossa gasolina. Então, o preço dos combustíveis, a base, os fatores que influenciam eles são esses, em relação aos internacionais. E aí, quando a gente vem para o Brasil, como eu comentei antes, quando o preço da gasolina sobe, em algumas regiões o pessoal faz a conta para ver se compensa abastecer com etanol ou não. E quando essa conta começa a bater, ou seja, quando o preço da gasolina está muito mais alto, o preço do etanol também sobe, porque a demanda por etanol sobe. Então, de qualquer jeito, a gente tem essa alta aí no preço dos dois combustíveis e com certeza o diesel também vai subir. E aí que isso começa a impactar o nosso agronegócio brasileiro, né? Então, antes da gente entrar muito especificamente em custos de produção e tal, a gente já consegue ver esse impacto acontecendo diretamente no preço dos combustíveis. E a gente sabe que o produtor precisa de combustível de qualquer tipo, etanol, gasolina ou diesel, para poder trabalhar, né? Então, esses impactos nos combustíveis são muito importantes, Lucas. É uma ótimo ponto que você trouxe para a gente começar a discutir aqui. E quando varia o dólar, a questão do dólar subindo ou baixando, a gente consegue pelo menos se segurar nessa questão do petróleo? Porque começou a guerra lá, o dólar ameaçou subir e segurou agora, né? Ele está se mantendo ali assim, não vou dizer em baixa, mas deu uma baixada. Será que isso daí tende a dar uma equilibrada para nós? Ou tem algum panorama? Vocês já fizeram algum estudo? Com certeza ajuda a gente sim, Lucas. Como você bem lembrou aí, o dólar tinha dado uma baixada, né, deu uma recuada, chegou a ser cotado por menos de R$ 5 poucos dias antes de começarem esses conflitos, né? Quando o dólar abaixa, a gente tem uma confiança melhor para o Brasil, né? O pessoal tem mais confiança em investir no Brasil, em colocar dólares no Brasil. E sim, dá uma ajuda para a gente esse dólar estando mais ou menos contido ali perto dos 5,10, 5,15.
Como você comentou, né, não dá para falar que ele está em baixa, né? Ele está em alta e ainda assim a gente vai ser prejudicado por isso, né? Se ele tivesse mais baixo, a gente conseguiria ter preços melhores, a gente conseguiria barganhar um pouco mais, vamos dizer assim, para evitar essa subida de combustíveis. Essa alta dos combustíveis atrapalha na nossa exportação também? Quando a gente pensa em navios e tudo mais, ou não chega a influenciar tanto na questão do preço? Afeta sim, Lucas. Um ótimo ponto que você tocou em relação aos navios. Vamos fazer o caminho até os navios, né? A gente sabe que a principal malha logística brasileira ela é rodoviária. Então, o nosso escoamento, principalmente de grãos, sai por rodovias. E esse impacto no combustíveis afeta diretamente os fretes. E isso vai afetar muito o que os produtores vão receber pelos grãos que eles vão comercializar para os produtores que ainda não comercializaram os grãos ou a porcentagem, a parcela de grãos que ainda não foi comercializada, né? Então, até chegar no navio, a gente já tem um aumento, já tem um impacto, né? Em relação aos navios, aos fretes internacionais, isso também aumenta, né, porque o petróleo também é um dos principais pontos chaves quando a gente vai falar de frete internacional, que acontece por navios. Né? Então vamos pegar a soja que a gente planta aí no Paraná, até ela chegar no porto de Santos ou Paranaguá, até ela chegar lá na China, tem muito petróleo envolvido. E com esse petróleo subindo, com certeza a gente vai ter essa cadeia de impacto acontecendo, né, ao longo do tempo. Resumindo então para você que está nos ouvindo, a margem do produtor rural tende a diminuir, né? Se diminuir um pouco o valor da venda e aumentar o custo aí envolvendo os combustíveis e a logística depois do pós-colheita, a margem tende a trabalhar. Então o produtor tem que estar de olho nos números, né? Ou ficar em cima do custo de produção, fazer melhores negócios já no próximo plantio, porque é o próximo ponto que a gente entra agora, que começa isso a afetar também a questão dos fertilizantes, né, Lucas? Como que a questão dos conflitos lá na Europa vem afetar nossos fertilizantes e por que isso vem afetar? Exatamente, Lucas. É isso que você falou mesmo, né? A margem do produtor ela vai tender a ficar menor. O produtor precisa ficar muito de olho nisso. Em relação aos fertilizantes, na mídia a gente viu muitas informações falando de que o Brasil vai fazer agora. O Brasil é um importador, grande importador de fertilizantes do mundo inteiro, né? Aqui na CNA a gente recebeu inúmeras perguntas, inúmeros pedidos de entrevistas e de respostas em relação a isso. A primeira coisa que a gente fez, a primeira resposta que a gente fez aqui foi tranquilizar um pouco o pessoal. Tranquilizar eles falando o quê? A segunda safra que a gente planta, seja a segunda safra de trigo no Paraná, ou a segunda safra de milho, ou uma safrinha de algodão, essa safra já está garantida, já está com os fertilizantes lá. Então o produtor já tem os fertilizantes garantidos na propriedade ou não, muitos produtores já estão plantando milho, então essa safra está tudo certo, a gente não deve ter grandes problemas em relação aos fertilizantes para isso. Esse foi o primeiro ponto que a gente sempre tocou. Então a gente não vai ter um desabastecimento de grãos esse ano por causa disso. Para a próxima safra, isso pode ser um problema muito sério. O que acontece? O Brasil importa muito fertilizante, tanto fertilizante nitrogenado quanto potássico e fosfatado. E por que a gente precisa desse fertilizante para que a gente consiga altas produções, altas produtividades, como a gente tem nas nossas lavouras? O Brasil é um ótimo produtor de grãos e a gente precisa de fertilizantes para que isso continue a acontecer. O problema é que muitos dos fertilizantes que nós compramos vêm da Rússia. E muitos dos fertilizantes também vêm de uma outra região chamada Bielorrússia, ou Belarus, que tem portos comandados pela Rússia. Geralmente, nessas crises internacionais, o que os países tendem a fazer é limitar ou barrar ou até ainda taxar as exportações. Eles fazem isso para garantir que o suprimento interno aconteça. Então, a invasão que está acontecendo é da Rússia na Ucrânia e não o contrário, mas mesmo assim, já começaram a surgir notícias na mídia falando que a Rússia pode suspender as exportações de fertilizantes. A Ucrânia também é uma exportadora de fertilizantes. E diferente da Rússia, onde a gente
acha que ainda pode acontecer essa exportação, na Ucrânia é quase certeza que essa exportação não deve acontecer. E isso é um problema. Então, os custos de fertilizantes que já estavam altos, eles não estavam altos por causa do conflito, a gente já vem aí de duas, pelo menos 3 safras de custos de produção extremamente elevados, eles vão continuar altos e vão subir mais. Esse é um problema muito sério porque o Brasil precisa comprar de outro lugar. Se a gente não compra da Rússia, se a gente não compra da Ucrânia, existem algumas outras alternativas que a gente pode buscar. E o governo federal está tentando trazer essas alternativas para o produtor rural. Um exemplo disso é a viagem da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para o Canadá. O Canadá também é um outro grande fornecedor de fertilizantes, e o Brasil também compra fertilizantes do Canadá. Só que a gente já passava por um balanço de oferta e demanda, ou seja, a quantidade de fertilizantes que existia no mundo, ela tava, ela já era pouca para o tanto que o mundo queria produzir. E isso é um problema, porque sem alguns dos principais exportadores de fertilizantes, essa quantidade vai ser menor ainda. E o Brasil vai tentar buscar fertilizantes em outros lugares, a gente vai tentar fazer acordos para trazer com menos impostos, para tentar abaixar, para tentar reduzir o preço dessa importação, mas da mesma forma os Estados Unidos também vão procurar esses acordos, a China também vai procurar esses outros fertilizantes de outro lugar. Então a gente está meio que em um espaço de tempo onde a gente não sabe o que vai acontecer, mas nós já estamos buscando alternativas, né? E a CNA trabalha para isso também. A gente precisa de alternativas para que o produtor rural consiga comprar o seu fertilizante, né? Então, uma coisa que a gente começou a ver de algumas safras para cá, em algumas regiões a gente ouviu relatos, não sei se no Paraná você acabou ouvindo isso daí também, em que os vendedores de adubos pararam de passar nas propriedades. A gente parou de ver, o pessoal reduziu muito Sim. as visitas e tal, porque não tinha produto. Não Não, e tinha digo até porque. mais. Digo até Opa. mais. Eu ouvi falar hoje já de cancelamento de produto que estava faltando, não haviam recebido. Talvez até tenha um Uhum, produto, mas sabendo que vai subir o preço, ele está fazendo o negócio dele, né? com Ele vai certeza. segurar o produto, pode até ter em estoque, mas ele vai segurar para vender mais caro depois. Então eles estão, já ouvi falar hoje, inclusive com produtores que estão Opa. cancelando o pedido. Tá? E isso é um outro problema muito sério, né? Então é bem isso. Não tem produto, ou como você falou, quando tem, ele vai tentar buscar uma margem muito maior para ele lá, né? Então é isso. Em relação aos fertilizantes para a próxima safra é um problema. Muitos produtores já tinham comprado, né? E tem um outro ponto interessante aqui que vale a gente ressaltar, Lucas. É, Nesse ano, nós vimos uma quantidade menor de compras antecipadas de fertilizantes. Então, algumas regiões em que era muito característico o produtor começar o ano com a próxima safra já garantida, isso começou a não acontecer. Ou a quantidade de produtos que ele comprou foi menor. E por que isso estava acontecendo? Né? As nossas hipóteses eram que os produtores estavam esperando por momentos melhores no mercado. Então a gente estava aí saindo de uma pandemia, a gente estava com o dólar nas alturas, crise política e etc. Então o produtor decidiu dar uma esperada para ver se a situação ia melhorar. E realmente a situação estava melhorando. A gente viu que os preços de fertilizantes nos portos estavam abaixando, a ureia estava baixando, o preço do MAP estava baixando. O que aconteceu é que agora essa queda ela se reverteu para uma alta. E aí esses produtores que não adquiriram os fertilizantes para a próxima safra, ou que adquiriram menos do que usualmente eles estavam comprando, eles vão ter que fazer um outro planejamento. Eles vão para o mercado ou não, vão ter que colocar na ponta do lápis e vão ter que olhar com muita calma para o planejamento de produção deles, o que eles vão plantar, quando vão plantar, para ver se faz sentido ainda o planejamento antigo que eles tinham. De novo, a gente precisa de fertilizante para ter as altas produtividades que nós temos, né? E o produtor tem que ter isso em mente, que agora está mais difícil, não só por conta do preço, mas por conta da quantidade. Vai ser difícil de achar esses produtos, né? Exatamente. E eu ouvi falar lá, o próprio presidente falou que nós temos alternativas aqui no Brasil, né? Temos questões legais a serem vencidas. Será que temos uma chance para a próxima safra? A CNA será que vê isso com bons olhos também?
Então, Lucas, realmente a gente viu essas novas notícias aí, né? O pessoal comentou sobre uma possível exploração de minérios na Amazônia, essas explorações envolvendo até terras indígenas e tal. Na CNA nós não discutimos nada sobre política, né? A gente se atém apenas aos critérios técnicos e tal. A gente não consegue dizer se isso pode ajudar muito ou não o produtor, principalmente porque é um tempo muito curto, né? O que a gente sabe é que não vai ser um milagre. Começar a explorar esse tipo de fertilizante, começar a explorar nesses tipos de regiões, não vai ser o que vai salvar o Brasil do dia para a noite, né? É a longo prazo isso daí. Então a gente tem que Exatamente. trabalhar, mas com uma visão mais estratégica, né? E o que pode Isso. acontecer hoje? Vamos pensar num cenário de que falte fertilizantes. Vamos diminuir área, vamos diminuir produção. Chegaram a fazer algum cenário mais pessimista, pensando na questão dos fertilizantes? Porque isso para nós é um grande problema. Uhum, sim, é mesmo. Então, o que é muito interessante esse tipo de análise que a gente faz, né? A gente chama de destruição de demanda. Vamos explicar de um jeito mais simples, vamos explicar de um jeito que a gente consegue compreender aqui. Quando eu tenho a precificação de um grão, ou seja, quando eu coloco o preço, em quanto custa um saco de soja, uma saca de arroz, uma saca de feijão, como que esse preço, como que eu chego nesse preço? Eu vejo quantas pessoas, ou quantas empresas, ou quantas entidades querem comprar isso e qual a quantidade que elas querem comprar. E do outro lado, eu olho quantas pessoas ou quantas empresas estão ofertando esses produtos. E aí, no meio do caminho entre quem quer comprar e quem quer vender, eu chego em um preço. E esse preço ele é geralmente bem dado pela demanda. Então, quando a demanda aumenta, o preço aumenta. Quando a demanda diminui, o preço diminui. Claro que existem explicações muito mais complexas, mas para a gente isso está mais do que ótimo. E aí, o que vai acontecer? Quando os preços dos fertilizantes começarem a subir tanto ao ponto onde não vai ser vantajoso o produtor cultivar com fertilizante, a gente vai ver uma queda na produção. Como assim? Não entendi. Vamos pensar que a minha conta de custo de produção não bate mais. Eu vou começar a pagar para trabalhar, porque o preço que eles vão me pagar no meu grão não vai pagar tudo que eu tive que gastar para plantar. A primeira coisa que o produtor vai fazer é decidir se ele vai plantar ou não. Se ele for plantar mesmo sem fertilizante, a produção também vai ser menor. Então a gente vai ter uma oferta cada vez menor desse grão. E o preço vai subir cada vez mais. E lá na outra ponta, aquela ponta da demanda, vai começar a acontecer a destruição da demanda. Por quê? Vamos pensar em quem compra soja, por exemplo, para usar de proteína em algum tipo de alimento. É, a, vai, a nossa economia vai chegar em um ponto onde as contas para essas indústrias que compram soja também não vão bater. Então elas vão estar comprando soja, mas o preço que as pessoas pagam lá na ponta não faz sentido para elas. Então a demanda vai começar a se destruir. Não sei se ficou tão claro assim para entender, mas tentar resumir de uma forma mais simples ainda. Né? Quando os preços dos fertilizantes sobem muito, o produtor vai parar de plantar porque ele vai ter que começar a pagar para trabalhar. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer de forma alguma no Brasil. E aí, quando o produtor parar de plantar, a produção vai cair e os preços dos grãos vão subir mais ainda. Até que vai chegar um ponto onde vai compensar de novo plantar. Só que a gente não sabe onde esse ponto está, porque o quanto eu vou ter que reduzir a minha produção para que seja vantajoso eu plantar de novo. Ainda está muito cedo para a gente fazer esse tipo de estimativa por causa desse conflito. A gente sabe que os preços de fertilizantes vão subir, só que eles já subiram nas safras passadas. E os produtores continuaram plantando, inclusive com aumento de área em várias culturas. Então, a gente não pode afirmar com certeza de que o produtor vai plantar menos, de que ele vai ter que parar de plantar, de que ele vai ter que parar de vender e de que vai haver destruição de demanda. Essa curva ela vai se mexer sim, só que, novamente, ainda está muito cedo para a gente descobrir o que vai acontecer. Os produtores brasileiros são muito resilientes e eles têm opções para tentar contornar esse tipo de aumento no custo de produção. Novas opções de crédito,
buscar juros menores, buscar vendas melhores, quem conseguir armazenar, tentar vender na entre safra. Nós temos alternativas para tentar driblar um pouco isso, mas vai ser difícil, né? O produtor precisa se planejar dessa vez mais do que nunca. É olhar para os números mais do que nunca também, né? Para o Exatamente. produtor que nunca foi acostumado, Lucas, a fazer uma gestão financeira da propriedade com carinho, sempre no caderninho, isso não tem mais como, porque as margens estão muito variáveis agora. A variação está muito grande. Você nunca sabe em que ponta que você vai perder. Se vai ser no custo com combustível, se vai ser nos fertilizantes, será que o preço vai aumentar para compensar, mas daí o chinês lá do outro lado do mundo acha que o frango e o porco que ele está comendo lá ficou caro, aí diminui a demanda deles, automaticamente o chinês diminui a importação porque ficou caro comprar soja brasileira. Aí temos outras questões internacionais que talvez você compreenda melhor do que eu. A China agora liberou transgênico para plantio lá, né? Então automaticamente vai Sim, aumentar a produção deles lá também. Não, claro, nessa safra diretamente, mas pensando a médio e longo prazo, eles vão aumentar a produção. É, o poliéster está mais interessante do que algodão para eles, então eles estão transformando áreas de algodão em soja também, o que vai aumentar a produção deles, que também pode interferir aqui na nossa demanda. Então muitas variáveis em jogo para o produtor tomar decisão sozinho, baseado em notícias muitas vezes. Ele precisa fazer a gestão agora mais do que nunca, porque com o preço da soja lá em cima, Lucas, o que acontece? O faturamento sobe, o custo sobe, a margem é menor, mas o imposto também sobe, porque agora muitos têm que declarar exatamente. o livro caixa digital, né? Ele tem que Sim. fazer aquele livro caixa fiscal agora. Então, quem não caía no imposto antes, que dividia, né, várias famílias, vários CPFs, agora, com o faturamento lá em cima, vai cair no livro caixa fiscal, né? Sendo obrigatório isso daí. Então, o produtor ele precisa ter essa organização. Não vou dizer mais na ponta do lápis, tá? Eu vou dizer, ele precisa ter essa organização no computador, sistematizado, e ir trabalhando isso, fazendo os devidos, né, avaliar, claro, sempre orçamento, avaliar mercado, mas ter o negócio dele na visão dele. Porque tem regiões que temos adubos de aves, suínos, né? Temos regiões que não tem, temos regiões com áreas mais. Aqui passa o rio, aqui Piquiri, é areia praticamente. Então, são regiões Sim. mais sofrem mais, né? Temos regiões com irrigação, que compensa também uma falta aí de fertilizante na primeira, né? Uma primeira safra. E daí, quando eu olho, eu falei, né, de frango, falei de suíno lá da China, Lucas, e essa alta também pode impactar o nosso suinocultor, o nosso avicultor indiretamente também, né? Que ele já vem sendo estrangulado pela alta dos preços, né? Da Sim. soja, do milho. Exatamente, Lucas. Eu concordo 100% com o que você falou aí. Essa gestão do produtor não pode ser mais na ponta do lápis, ela tem que ser no computador. Ele precisa da tecnologia para ajudar ele a tomar essas decisões. Em relação ao sinocultor, concordo também com o que você disse. Esses impactos eles não afetam diretamente a suinocultura, a avicultura, mas impactam indiretamente. E tudo isso o produtor precisa saber, o produtor precisa entender que esses impactos vão causar na propriedade dele, vão causar na produção dele, vão causar no custo de produção dele, né? Os impactos indiretos principais que a gente pode citar aqui são principalmente nas rações. Os produtores precisam de ração. Vamos pegar frango, por exemplo. Uma galinha é quase um saco de milho vivo que anda. E quando a Isso. gente pensa nesse preço do milho, é, o que que esse pre, o que esse conflito pode influenciar no preço do milho? O que que isso vai acontecer com a ração, né? É, a Ucrânia é uma grande produtora de milho. E tem um ponto muito interessante que eu queria chamar a atenção aqui em relação a essa produção de milho. A Ucrânia é a terceira maior exportadora de milho do mundo. Ela fica atrás dos Estados Unidos e do Brasil. E a Ucrânia recentemente estava vendendo milho para a China. A China passou de não comprar quase nada de milho para ser a maior importadora como país único e não como bloco do mundo. A China está comprando muito milho. E quando a gente olha para o mapa da Ucrânia, onde estão acontecendo as invasões na Ucrânia, em muitas dessas regiões são as principais regiões produtoras de milho na Ucrânia. E aí a gente pensava, né, será que a Ucrânia vai conseguir exportar milho no meio dessa crise? Será que eles vão conseguir elevar essa produção para os portos e esse milho chegar em outros destinos? A Ucrânia não vai conseguir plantar se esses conflitos continuarem.
As regiões produtoras são muito próximas às regiões onde estão acontecendo os principais conflitos. Ninguém quer ficar em um país que está no meio de uma guerra. E ninguém definitivamente vai sair plantando milho em um país que está no meio de uma guerra. E se esse milho for plantado, porque um pouco vai ser, ele não vai ser exportado. Ele vai ter que ficar na Ucrânia para alimentar a própria população. O que vai acontecer, né, com esse milho não saindo da Ucrânia? A gente vai ter novamente uma oferta menor e os preços subindo mais do milho. Ah, mas o Brasil produz muito milho, o Brasil inclusive exporta milho. É diferente daquela dinâmica do petróleo que a gente comentou, né? Então o preço não vai influenciar aqui o Brasil. Infelizmente o preço vai influenciar o Brasil sim. A referência do preço do milho que a gente tem é dos Estados Unidos, né? A gente chama de CBOT, ou a Bolsa de Valores de Chicago. E quando esse preço sobe, esse preço influencia o milho no Brasil. Em todas as regiões, desde Campinas, desde o milho nos portos até o milho no interior. E com esse milho subindo mais ainda o preço, talvez algumas contas, algumas vendas sejam mais favoráveis à exportação. Ou seja, o Brasil vai começar a exportar mais milho. Vai faltar mais milho no mercado doméstico. De novo, esse não é um problema que está acontecendo agora, já acontece faz um certo tempo isso. A gente viu isso, por exemplo, com alguns problemas nas usinas de etanol, quando etanol de milho. Quando começou a pandemia, a gente viu várias usinas paralisando a produção, porque os preços subiram e não compensava vender milho para as usinas, compensava vender milho para exportar. A mesma coisa acontece na ração. Vamos pegar Santa Catarina, um gigante produtor de frango. Será que vai ter milho? Com certeza o Brasil vai ter milho, mas a que preço que vai ser esse milho, né? Então, esses produtores eles precisam entender que esses impactos, mesmo não acontecendo diretamente, os impactos indiretos também também podem prejudicar muito a produção deles. De novo, essa gestão ela precisa ser feita, por favor, com o auxílio da tecnologia, essa produção de animal ela depende de ração. É até mais diferente do que a gente falar sobre fertilizante, né? O produtor consegue plantar sem fertilizante ou não. Ninguém consegue criar frango, ninguém consegue criar suíno sem ração. Não tem como a gente pensar nisso, né? É um outro ponto muito importante que você tocou aí e que é importante a gente informar o pessoal, né? Esses impactos indiretos podem ser muito prejudiciais para a cadeia pecuária brasileira. No último episódio, Lucas, eu conversei com a Jéssica e ela é especialista na avicultura de corte, né? Aqui no Paraná, nós temos uma avicultura com integrações com cooperativas, temos produtores uma visão já mais empresarial. Aqui no oeste do Paraná, em Palotina mesmo, muitos produtores utilizam sistemas de gestão para aves, suínos, peixes, lavoura, né? Eles têm uma visão diferente. Mas a Jéssica, ela trabalha numa região que é do Rio Grande do Sul. São produtores familiares. Aqui com 3 aviários para cima viabiliza tranquilamente. Lá é 3 aviários é no máximo, assim, sabe? São poucos grandes produtores rurais que têm 8 aviários, né? Então são produtores familiares que eles mesmos tocam o negócio. Aqui no Paraná, a maioria das granjas que eu conheço tem funcionários, né? Então ele conseguiu profissionalizar aqui a integração avícola. Lá são famílias rurais. Com esse custo de produção subindo, já não é tradicional o avicultor, principalmente, fazer uma gestão organizada dos números financeiros. O produtor sempre, principalmente a avicultura, aqui também tem muito produtor de aves, o foco sempre foi o manejo zootécnico, melhor conversão, trabalhar o IEP e essas frentes, né? O custo sempre foi um problema, mas eles nunca olharam para eles nunca souberam fazer essa gestão dentro de casa. Sempre o foco era reclamar da integradora, do pintinho, da ração. Agora vai ter que melhorar. Porque o que vai acontecer? Na suinocultura já tem acontecendo isso em alguns lugares. O produtor está saindo do negócio. Ele está saindo fora porque ele não está vendo rentabilidade hoje. E a rentabilidade de um negócio como esse você tem que avaliar de 3 a 5 anos. Não dá mais para Exatamente. avaliar um ano de negócio ou um lote de frango. Isso não existe. Aí, a partir de 3 anos, as integradoras precisam também ajudar o produtor rural, né? Que parceria que é Sim. essa? Aqui, pelo menos, aqui nós temos integradoras que são cooperativas. E quando não é cooperativa? Né? Quando é uma empresa privada que está ali prestando serviço do produtor, né, na criação, e ele vai sufocar. Então, eu me preocupo muito com esse pequeno produtor
Porque é esse que produz o nosso alimento também, né? É esse que produz Sim. a carne que agora a carne de bovino subiu o valor para a população. A gente está comendo suíno, peixe e frango. E eu adoro, não tem problema com isso. Mas agora começa a complicar, né? Porque se esse produtor começar a sofrer, vai ficar difícil para nós brasileiros, não para nós do agro. Vai ficar difícil para nós brasileiros, né? Lucas, que cenário positivo pode melhorar a nossa situação agora? Que a gente foi bem negativo até agora. E pensando numa visão Sim. mais positiva, será que o dólar pode ajudar mais? Será que um resfriamento da demanda chinesa diminui o preço de grão e melhora a nossa questão alimentícia? Porque o produtor de grão Uhum. ele consegue se reinventar, ele consegue inclusive diversificar, né? Nada Sim. impede da gente aumentar a produção avícola. Eu sei que tem novas plantas surgindo pelo Brasil de frigoríficos que vai aumentar a oferta. Então a gente vai conseguir trabalhar isso daí. Mas eu quero saber qual o melhor cenário hoje para o produtor se dar bem e a população conseguir também se alimentar muito bem. Existe alguma visão pensando nisso? Então, Lucas, Difícil essa. existe. Essa é difícil. Essa é Existe, difícil. existe sim. Vamos começar um pouco com o produtor de grão, né? Ele consegue se reinventar, mas é importante a gente falar um pouco dele também. Vamos pensar no trigo. A Rússia é a principal exportadora mundial de trigo, como um país único, né? A principal exportadora é a União Europeia, mas a Rússia domina as exportações. Com esse, com, na, Seguindo a mesma dinâmica das outras commodities que nós comentamos, se a gente tiver uma exportação menor de trigo, os preços vão subir. Aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa. Os preços vão subir e o Brasil importa trigo. A maioria do trigo que nós importamos vem principalmente do Mercosul, aqui, né, de países como Argentina, Uruguai. Quando falta alguma coisa, além do que a gente produz e importa, a gente compra da Rússia. Com o preço desse trigo subindo, pode ser que alguns produtores façam a opção pelo trigo, pelos preços estarem maiores. No Paraná, a gente sabe que a produção de trigo compete com o milho safrinha, que passa por alguns dos mesmos problemas, como a gente explicou, mas a gente pode ter um aumento de área de trigo baseado nesses pontos. O que, que isso melhora, né, para o pro produtor rural? É mais uma opção que ele tem, para o produtor de grãos, é mais uma opção que ele tem, mas, de certa forma, isso pode funcionar como um chamativo também para que nós começamos a ter mais aberturas de áreas voltadas para esse tipo de atividade, né? Pensando em outros pontos, vamos tentar falar um pouco agora de frango, tentar falar um pouco de carne bovina. Essa destruição da demanda que está acontecendo lá fora, que pode acontecer lá fora, ela pode favorecer um pouco com que aumente o consumo aqui no Brasil. Então, se a gente tiver, como você comentou ali, né, alguém lá na China, uma empresa lá na China parando de comprar, esses preços podem dar uma arrefecida, eles podem dar uma segurada. Isso melhora um pouco a nossa condição aqui. Mas, de novo, a gente precisa olhar para um outro ponto muito interessante, que é a inflação. O próprio preço dos combustíveis já vai fazer a inflação brasileira subir bastante. A gente está lutando contra uma inflação alta faz bastante tempo já e a pandemia, infelizmente, só piorou a nossa situação, né? E a gente ainda passa esse ano por um ano eleitoral, que a gente sabe que todos os anos eleitorais são difíceis no Brasil. Esse ano não deve ser diferente. Quando a gente fala de inflação, as estimativas que nós vemos atualmente são de que o Brasil consiga ficar mais perto da meta inflacionária para esse ano. Ou seja, os preços devem subir menos. Ah, mas mesmo com uma guerra acontecendo lá e com tudo isso que a gente falou, sim, é comum que os preços subam todos os anos, é comum que a gente tenha uma pequena inflação todos os anos. No Brasil, ela é um pouco mais alta do que nos outros países, mas esse é um ponto que deve melhorar em relação ao que a gente estava vendo nos últimos anos para agora. Infelizmente, a gente está tendo esses conflitos aí e as projeções podem mudar de uma semana para outra, de um dia para o outro até. Mas se tem alguns poucos pontos que a gente pode ter, que a gente pode trazer, acho que são esses, né? A gente ter uma arrefecida nos preços das carnes, principalmente se esses conflitos não durarem muito tempo. A gente tem uma expectativa de inflação um pouco melhor do que o ano passado. Isso deve favorecer a vida de todos os brasileiros.
E aí a gente vai tenta ir por esses pontos aí, né? Conviver no Brasil em um ano, vamos dizer assim, de pós-pandemia, né? Sem tomara que não surjam novas variantes nem nada disso, tentando passar por um conflito e esperando por um amanhã cada vez melhor. Show de bola. A gente desenhou um cenário mais pessimista, desenhou agora um que a gente pode pensar assim, de uma maneira mais positiva. E daí, para fazer um realista, eu vou para o número aqui. Olha lá. O PIB do agronegócio em 2020, a gente subiu 24,3%. Correto? Eu estou aqui com um relatório da CNA. Variação Isso. real anual. Nunca antes, nos últimos 20 anos, nós subimos tanto. O máximo que subiu foi lá em 2000, 8,3%. Depois ele sempre cai 1 ou 2 anos, sobe um pouquinho, subiu 7,9% em 2010, 7,1% em 2016 e agora 24,3%. Um pouco desse crescimento se dá pela produção agropecuária. Se você olhar o PIB da agropecuária, teve um crescimento de 56,59%, correto? Agora, quando eu vou para Sim. 2021, que eu não estou com o dado na mão de 2021, a gente já viu aí que está saindo os levantamentos que o PIB do agronegócio vai dar uma leve quebrada. Olhando para o PIB da agropecuária, que a agropecuária é o produtor rural, olhando o nosso cenário agora que nós vemos distante, o que podemos esperar de 2022 pensando no produtor rural? Isso aí tende a ter uma queda e se o produtor consegue se proteger, Lucas, de alguma maneira, por exemplo, um hedge, como que ele pode fazer isso? Tem alguma maneira de proteger, seguro rural talvez? Qual é a maneira que a gente consegue, pelo menos pensando em grãos, tentar se proteger? Ótimos números que você trouxe aí, Lucas. Inclusive, no dia que nós estamos gravando hoje esse podcast, o IBGE divulgou o PIB trimestral, o fechamento de 2021, e na próxima semana a gente vai ter esse fechamento do PIB do agronegócio também, né? Nesse projeto que a CNA faz junto com o CPEA. Vamos tentar entender um pouco desse crescimento que aconteceu em 2020. 2020 foi um ano terrível para a economia brasileira e a economia mundial. Foi um ano de pandemia, o ano que começou a pandemia. Ah, mas o agronegócio cresceu muito, né? Sim, o agronegócio cresceu bastante. Não foi um ano fácil para o agronegócio, nós tivemos algumas intempéries climáticas, mas o que segurou esse crescimento lá no alto foram os preços. Os preços estouraram, nós começamos a ver soja acima de 150, 160, nós começamos a ver milho acima de R$ 100. Então, o que segurou esse crescimento lá em cima foi o preço. Né? Quando a gente fala de PIB, de Produto Interno Bruto, a gente multiplica a produção pelo preço. Então, a nossa produção foi maior, sim, em 2020, mas o que realmente colocou esse crescimento pelos ares foi o preço. Para 2021, a gente não deve ter um crescimento tão grande assim quanto ocorreu em 2020. 2021 foi um ano muito difícil para os produtores rurais de uma forma geral. Né? Você começou comentando muito bem sobre isso, colocou muito bem o que aconteceu. Nós tivemos estiagens fortes, tivemos um atraso no plantio da soja no final do ano passado, que quebrou o nosso milho. Então, vários desses pontos prejudicaram muito as safras do ano passado. Só que os preços não caíram tanto. Inclusive, alguns preços até subiram. Então, apesar de ter uma produção um pouco menor, de ser um ano de certa forma frustrado para a agropecuária no Brasil, os preços ainda seguraram essa maior queda, vamos dizer assim, do que pode acontecer. Uh, Em relação a 2020, os dados que o IBGE divulgou mostram uma retração de 0,2%. Ou seja, tudo que a gente produziu em 2020, em 2021 a gente produziu 0,2% a menos. Como você comentou, é uma expectativa assim de que já era uma expectativa, né? E a gente teve essa confirmação de que foi um ano um pouco frustrado, onde nós poderíamos ter crescido, mas por conta de principalmente intempéries climáticas não foi melhor. Como que o produtor consegue se proteger contra isso, né? É muito difícil a gente falar para o produtor se proteger contra a chuva. Ah, mas por que você não planta antes? Por que você não planta depois? Quem é da lida mesmo sabe que não é assim que funciona. Não tem como a Exato. gente fazer esses tipos de questionamentos, não tem como a gente sugerir certos tipos de hipótese. Mas uma coisa dá certo, e o produtor sabe que dá certo e o produtor faz isso, que é o planejamento.
Então, você deve lembrar das suas aulas de faculdade também, desde as das primeiras aulas de grãos lá, uma das primeiras coisas que a gente aprende, tanto na aula de grãos quanto nas aulas de meteorologia, é escalonamento de plantio. Uma técnica super simples, e que o produtor sabe executar essa técnica, muitos executam com perfeição isso. O escalonamento de plantio nada mais é do que uma segurança que o produtor pode ter na produção dele. E eu acho muito bom dar esse exemplo de escalonamento de plantio, porque ele funciona com muitos outros pontos que a gente pode citar aqui. Então, essa outra segurança a mais pode servir para o pro produtor se reinventar em momentos de crise. Então, produtores que têm propriedades muito especializadas em certos tipos de culturas, em certas commodities, eles podem se dar mal em alguma safra. E seria interessante se o produtor tivesse algum jeito de se proteger contra isso. Nós temos várias modalidades de seguros rurais no Brasil, e o produtor precisa usar e abusar desses seguros rurais. A CNA todo ano promove inúmeras atividades para trazer mais conhecimento para os produtores rurais em relação aos seguros, em relação aos diferentes créditos que os produtores podem tomar. Então, o produtor precisa fazer isso, precisa estar informado sobre o que ele tem direito enquanto produtor rural, precisa saber o que ele pode fazer para se proteger. O seguro rural é uma dessas alternativas, outras alternativas como escalonamento, que é uma alternativa muito simples, tentar acompanhar o mercado para saber qual o momento certo ou qual não é o momento certo de vender, ou às vezes é muito difícil a gente acertar a mosca voando, né? Mas pelo menos entender quais são os melhores momentos para ele vender, ou quais são os momentos onde ele consegue tirar mais proveito de todo o trabalho muito duro que ele tem. Né? O trabalho de produtor rural não é fácil, é muito difícil, ele tem que tratar de muitas intempéries, tem que fazer muitas decisões ao longo de uma única safra. Então ele precisa olhar para tudo isso que ele está produzindo e pensar em um jeito mais inteligente, em pensar um jeito pensar em algumas alternativas que possam trazer mais retorno para toda a produção dele. Exatamente. Mais uma vez, a importância de fazer essa gestão organizada. Porque na faculdade, Lucas, a gente, na questão de manejo, rotação de culturas, várias alternativas técnicas de campo, a gente aprende como trabalhar. Mas a questão de Sim, mercado, de gestão, parece que ninguém nos ensinou a ajudar o produtor rural na faculdade, sabe? Ajudar no campo, beleza, mas exatamente. ele tem um negócio por trás do campo. A melhor produtividade não é o melhor lucro, né? Porque ele Sim, negocia às vezes, vezes errado, ele vende errado muitas vezes, né? E porque ele se perde o compasso do fluxo de caixa muitas vezes dentro da propriedade dele, dentro do negócio dele, né? A gente sabe, o produtor sim, rural brasileiro hoje, você sabe melhor que os números, o endividamento, tanto em investimento como em custeio, ele é alto, né? Quando a gente olha para sim, o pequeno produtor, então ele depende disso. E quando a gente olha ali, ele tem contas a pagar que ele não organiza esse fluxo de caixa, ele tem que vender grão fora de hora, muitas vezes. Naquele momento que ele não quer vender grão, mas ele sim. precisa. Ou ele pega dinheiro no banco, que agora ficou completamente inviável, né? Com Mais esse difícil juro ainda. alto. Então, eu conheço produtor que às vezes tem que vender um pedacinho de terra quando dá uma seca dessa daí. Mas é por quê? Entendi. Porque o que ele tem de grão é pequeno, o produtor, sabe? E esse cara aí é aquele que a gente tem que se preocupar, porque é ali que os filhos se desmotivam a sair do negócio, né? Sim, com Então, certeza. aí, e não só assim, tá? Aí eu conheço produtores aqui que o que, que acontecia aqui no sul principalmente? Era o patriarca, aí ele teve 3 filhos. Aí agora são 3 famílias. Quando tem dinheiro, Lucas, tá tudo certo, né? Caminhonete nova, casa pintada. Quando falta o dinheiro, e não tem gestão, porque quando não tem gestão e não tem dinheiro, não tem o quê? Transparência, né? Então, Sim, dá o meu pedaço de terra aqui, cada um com o seu, e vamos tocar cada um o seu negócio. Então, uma família rural aí, com 3 irmãos, 3 famílias, tocava lá, pequeno aqui, 150 hectares, tocava bem. Dividia máquinas, uhum, compartilhavam custos, né? Custos fixos compartilhados. Quando divide esses três, porque eles brigou, porque não tem uma organização, vira 50 hectares para cada um. Já ficou ruim já o negócio, né? E é, cada um vai ter que ter o seu maquinário agora. Custo fixo subiu. E aí ele já vai morrendo piorou. aos poucos pela boca. Esse cara, quando ele passa na crise, complica. Sim, Então, essa gestão organizacional, você falou muito bem, temos alternativas de seguro. Um produtor que sabe travar,
preço, fazer bons contratos, fazer um edge na bolsa, né? Eu não sou especialista nisso, mas eu sei que existe essa possibilidade. Então, o Sim, produtor ele começar a se organizar. Eu me preocupo muito, Lucas, porque aqui no Sul, principalmente, é muita agricultura familiar, sabe? É os pais, os filhos já. Eu nunca tivemos incentivo para ficar no campo, era aquela questão de tipo assim: você vai estudar, se não tem que trabalhar na roça, e se ficar aqui já sabe que isso aqui não dá dinheiro. Aí você fala: vamos isso. trabalhar, vamos estudar, né? O peso E da o que, que enxada, né? Exato, exato. Aí hoje você olha, não, o negócio é uma empresa lucrativa, né? Desde que ela seja bem gerenciada. Também não é um negócio Sim, tocado, né? Tem que ser gerenciado. Então, sim. olhando para essa visão de empresa, né? Esses dias veio um rapaz aqui, o Ismael, ele também é agrônomo no Mato Grosso do Sul, Uhum. e ele falou o seguinte: você vai num supermercado, numa mercearia, você vê eles anotando num caderninho o custo deles? A mercearia, custa 150 mil a mercearia vale. 200, 300 que seja. Você vê ele Aham. anotando no caderninho? Você não vê ele anotando no caderninho. Você Não. vê o cara da mercearia fazendo no Excel? Você não vê ele fazendo no Excel. Ele precisa de organização. Por quê? Porque chega uma hora que ele vai olhar os números lá, ele vai entender os gargalos de produção, vai entender oportunidades de produção e a partir daí ele vai para frente. Lucas, Com certeza. era, era essa visão que eu queria tirar essas dúvidas que estavam aqui na minha garganta sobre um pouquinho da guerra, sobre o que é o cenário que os produtores rurais podem vislumbrar daqui para frente. Não perder o entusiasmo, que isso faz parte do jogo, né? Porque uma quebra de safra faz parte, o mercado internacional faz parte, o custo de produção subindo. Não tem muito o que nós fazer. Nós temos que produzir, mas ser mais eficiente, porque por trás da produção tem um negócio, né? Aqui no oeste do Paraná tem muita diversificação da atividade rural, é frango, suíno, peixe, gado leiteiro, pecuária. Então, tudo isso envolve e enriquece uma família rural para ela gerar o quê? Fluxo de caixa constante e conseguir manter os negócios em pé, né? Quem não tem Sim. essas alternativas sofre um pouco mais. E claro, não podemos esquecer, né? Juro alto agora também, né? Então, tudo Pois é. isso, o produtor rural, ele tem que estar preparado, você concorda comigo? Tem que estar preparado para gerenciar o negócio dele. Agora, Lucas, nós estamos em Concordo. 2022, era da tecnologia. Agora chega a hora da profissionalização, né? Sim. Então, eu convidei você para trazer essa visão pessimista, mais realista. Esperamos que lá na Europa, acredito que diminua essa tensão, mas ao meu ver vai demorar para parar esse conflito. Vamos perder uma safra na Ucrânia, dificilmente vamos conseguir os fertilizantes na Rússia, vamos tentar alternativas, que tudo dê certo. Eu queria pedir Sim. para você, se você puder deixar uma mensagem aos nossos produtores que nos escutam aqui toda semana, toda quinta-feira. É uma mensagem que anime eles um pouco e vão para frente, porque este é o jogo do agronegócio, né? Quem só sabe o que passa aqui quem está no meio, né? Então, Sim. Lucas, fica à vontade. Beleza. Lucas, foi um prazer conversar com você aqui. E para os produtores rurais, lembrem-se que são vocês que colocam comida na mesa de todos os brasileiros, sem exceção, todos os dias. Nós precisamos dessa força agropecuária que o Brasil tem. E a gente depende muito de vocês. E uma dica para quem quiser se inteirar mais ou saber mais de tudo isso que a gente comentou aqui hoje, eu deixo um desafio para todos os produtores rurais, que foi meu primeiro desafio quando eu ingressei no mercado de trabalho. Leiam. Leiam uma notícia por dia, comecem com uma notícia por dia, duas, três notícias por dia. A gente nunca vai perder nada lendo alguma coisa. Tentem se informar o máximo possível. E a gente sabe que é difícil saber onde buscar informação, saber como buscar, quando buscar. Comecem pelo hábito de ler uma notícia por dia, ou de ouvir um podcast por dia que seja. Vai ajudar muito, muito, muito em todo o negócio de vocês. Obrigado, Lucas. Com certeza, o produtor rural que está a par da situação, olhando números, olhando notícias, escutando um podcast como esse aqui, ele vai abrir a mente para as oportunidades, vai começar a ver que o problema não é só dele, estamos todos juntos nessa. E, com certeza, com organização, gestão e uma boa comunicação, a gente vai muito mais longe. Muito obrigado, Lucas. Desejo um sucesso na sua carreira, no seu negócio, que a gente consiga vir mais vezes aqui trocar uma ideia. Digamos que com mais tranquilidade das próximas vezes, mas
que tudo dê certo. Um grande abraço a todos e até a próxima.